Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Conheça Mais, hoje com a MRV. A gente vai comentar um pouco sobre as perspectivas da empresa. A gente está recebendo aqui nos estúdios o Gerson Mazer, que é gestor executivo de relações com investidores da MRV. Muito bom dia, Gerson. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de vir conversar mais uma vez com vocês aqui nesse canal. Já estivemos aqui no passado e estou aberto aí para as suas dúvidas, falar um pouquinho do cenário da construção, do futuro que a gente está vendo para a companhia. Tá ótimo. Bom, primeiro começar, a MRV atua no segmento econômico, né? E nesse segmento, custo é um fator determinante, né? A empresa conseguiu manter boas margens mesmo em tempos difíceis, né, que a construção vem apresentando. Como é que a empresa, os sistemas de controle, a empresa é rigorosa nisso? Como é que tem sido? Bom, controlar custos é importante em qualquer empresa de qualquer setor. Na construção civil não podia ser diferente e no segmento residencial, quando a gente está falando em baixa renda ou segmento econômico, é super importante que a gente tenha controles aí rigorosos das nossas operações. A MRV ela constrói o mesmo tipo de apartamento há mais de 30 anos. Manteve o foco de suas operações ao longo da sua história aí de vida. Então, ao longo desse tempo, obviamente, a gente desenvolveu e continua desenvolvendo de forma a melhorar continuamente os nossos processos internos de controle e também de produção, né? Então, a gente tem todos os nossos canteiros gerenciados pela equipe MRV, nós crescemos organicamente, isso faz uma diferença muito grande para você conseguir manter uma cultura uniforme, um padrão de operação e de controles igual em toda a empresa. Todos os nossos canteiros são informatizados e nós temos um sistema próprio, onde temos o orçamento detalhado, rodando interface com o SAP e a nossa equipe centralizada de controle de obra, monitorando o que se passa em 100% dos nossos canteiros de obra. Então a gente mantém praticamente online aí um controle do que se passa em toda a nossa operação. Obviamente, ao longo do tempo, as margens ou os custos podem ser dinâmicos conforme condições de mercado. Mas o importante, como você destacou, a MRV vem continuamente entregando as margens mais altas aí da indústria de construção civil residencial no país. Legal, destaque porque a MRV atua muito fortemente no segmento Minha Casa Minha Vida, que tem teto de preço para os imóveis, né? Então controlar custos é vital para a rentabilidade. Aproveitando a sua colocação de Minha Casa Minha Vida, de fato, grande parte da nossa operação hoje se enquadra no programa habitacional do Minha Casa Minha Vida. Mas a nossa operação foca o mesmo segmento que a gente já operava mesmo antes da existência do programa Minha Casa Minha Vida. Então, não é que nós adaptamos a nossa operação para encaixar com o programa encaixou onde nós já estávamos, né? Então, grande parte da nossa operação enquadra, mas é a mesma operação que a gente tem dentro do programa ou para aquelas unidades ligeiramente acima desses limites de preço que acabam ficando fora do programa, são as mesmas operações, com os mesmos critérios de controle, de qualidade operacional. Certo. E bom, a gente tem visto que o Brasil ele cresce de uma maneira, obviamente, que não uniforme, tem regiões que crescem mais, outras crescem menos. No passado, região sudeste e sul se destacavam, hoje a gente vê centro-oeste e nordeste se destacando. A MRV já mencionou esse interesse em cidades menores, ou seja, fugir um pouco das capitais. Como é que está esse movimento dentro dos números da MRV? A MRV tem uma operação geograficamente diversificada. Hoje são mais de 100 cidades atendidas pela MRV, em quase todas as regiões do país, só não temos operação na região norte. O fator logístico da operação na região norte complica um pouco e ainda tem muito o que se fazer nas outras regiões onde já estamos presentes. De fato, temos uma presença grande em cidades de porte médio ou cidades menores, né? Em capitais menores e cidades do interior aí de estados que se desenvolveram antecipadamente, vamos dizer assim, em relação às outras regiões do país, como você citou bem o caso do Sudeste, por exemplo. Grande parte hoje da nossa operação ainda está localizada no Sudeste,
mas a gente nota que, proporcionalmente falando, as regiões como o Nordeste e Centro-Oeste vêm crescendo de forma rápida. Não que o Sudeste também não esteja crescendo, ele continua crescendo, mas proporcionalmente estas regiões que têm apresentado um crescimento, um desenvolvimento mais recente, junto com isso o crescimento também no setor da habitação tem sido mais rápido. Certo. E no setor de construção é fundamental a relação, né, entre estoque, lançamentos e vendas. A gente viu que aumentou um pouco os estoques comparativamente às vendas agora em 2012. É a estratégia da companhia ou qual seria a explicação, enfim? A companhia, obviamente, tem que medir o potencial de venda em cada localidade. O Brasil é um país muito grande, cada cidade, muitas vezes cada bairro tem um comportamento distinto e a gente vai medindo o que temos de disponível para venda em cada localização para ver quanto temos que lançar ou não em determinada região para conseguir atingir o nosso plano de vendas, né? Do ponto de vista do volume ou do tamanho do estoque, é importante considerar duas questões. Uma, faz parte da estratégia da MRV trabalhar com canteiros maiores. Então, ao longo do tempo, a gente vem crescendo o tamanho médio dos nossos canteiros. Isso traz uma série de benefícios para a companhia, um ganho de produtividade, redução de custos fixos, entre outros, né? E operando com canteiros maiores, a gente trabalha também com estoques em níveis mais altos. Agora tem que se perceber a qualidade desse estoque. O que eu estou querendo dizer de qualidade do estoque? O estoque, ele, do ponto de vista financeiro, ele não é bom, mas do ponto de vista operacional ele é necessário. O estoque bom é aquele que você tem ainda nas fases iniciais de obra ou mesmo antes do início de obra, entre lançamento e início de obra. Do nosso estoque na posição final do terceiro trimestre de 2012, 3% do nosso estoque total, ou seja, 3% das unidades disponíveis para venda eram de unidades prontas. Mais de 60% das unidades disponíveis para venda eram de projetos que ainda não tinham nem sequer iniciado as obras, estavam naquele período entre lançamento e início de obras. Então, a gente, obviamente, gerencia, né, esses estoques, mas está dentro de um patamar que a gente considera um nível de operação normal. Certo. Mudando agora um pouco de assunto, falar sobre a LOG. Não sei se o pessoal conhece quem é a LOG. Tu poderia só explicar qual é a intenção da empresa com a LOG, quem é a LOG, enfim, como é que ela se contextualiza dentro da MRV? A LOG CP é uma subsidiária da MRV. Atualmente a MRV tem 42% da LOG. A LOG é uma empresa jovem, ainda num período de forte geração de valor. A LOG é uma empresa de propriedades industriais, basicamente aí o core business é galpões industriais para locação, então é uma operação que se distancia muito do que é a operação da MRV, não existe então conflito de interesses, elas não são concorrentes, porém apresentam sinergias importantes, né? Tanto cada companhia tem a sua equipe na busca por terrenos, mas eles trabalham de certa forma aí trocando informações, porque o que é um terreno bom para um projeto residencial não se pode fazer um projeto industrial e vice-versa. A LOG tem em seu portfólio também alguns projetos de escritórios, shoppings e pequenos centros de conveniências. Esses projetos também têm uma sinergia grande com a operação residencial da MRV. Localização para os nossos clientes é fundamental e ter uma infraestrutura comercial próximo da moradia é muito importante. Então, em áreas que nós temos uma alta densidade de projetos ou de moradias, a LOG procura colocar um projeto comercial valorizando o projeto residencial e também porque já nasce um projeto com alta demanda, considerando que é uma região com alta concentração aí de novas moradias, né? Então tem uma sinergia grande entre as empresas, mas além disso existe um valor muito grande sendo gerado pela LOG, é uma empresa que tem ainda muito potencial também e sem dúvida isso vai refletir como resultado ou agregar no resultado do grupo MRV. Tá certo, tá ótimo. E bom, voltando para Minha Casa Minha Vida, que é o core business da empresa, o que você pensa aí para as perspectivas de longo prazo? Ele é obviamente um programa
certa forma, ambicioso, enfim, que tende a continuar pelos próximos anos, mas e as mudanças, enfim, como é que estão as perspectivas para Minha Casa Minha Vida? O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado pela primeira vez em 2009, com uma validade, vamos dizer assim, de 2 anos. Tinha o objetivo de contratar 1 milhão de moradias até o final de 2010, foi bem sucedido. Em 2011 foi lançada a fase 2. No início desse ano, a presidenta ainda aumentou o número de unidades contempladas nessa fase 2, que era de 2 milhões de unidades até o final de 2014. Agora passou a ser 2 milhões e 400 mil unidades. E ao longo desse tempo, obviamente, o programa vai precisando de ajustes, de atualizações. Em outubro passado agora, mês passado, teve uma atualização importante no programa. O limite de preço das unidades para serem elegíveis ao programa foi ampliado. A faixa 2 de renda foi ampliada, as taxas de juros reduzidas, o subsídio máximo também foi aumentado. E isso, de certa forma, busca sempre manter ou elevar o poder de compra da população brasileira. Quando a gente considera o déficit habitacional que temos no país, a necessidade, então, por novas moradias, considerando tanto o déficit como o crescimento da população, novas famílias sendo formadas, ou seja, uma demanda nova adicional, ainda temos muitos anos pela frente até equalizar esse balanço no país. Então, muito provavelmente teremos aí um programa fase 3, fase 4, fase 5, pode mudar de nome, podem mudar algumas regras conforme necessidade aí na evolução, essas atualizações que eu fui comentando, mas muito difícil acreditar que esse programa não vai ser de uma continuidade de longo prazo, uma vez que ele ajuda a resolver um problema estrutural, que é o déficit habitacional. É uma indústria que emprega muita gente, então ajuda a manter as taxas de desemprego do país nos níveis mais baixos aí que a gente tem apresentado desde o início da série histórica no Brasil, na casa de 5, 6%, isso é caracterizado como pleno emprego, e ainda é um dos motores da economia nacional, né? Uma cadeia de suprimentos longa faz também gerar economia, então contribui para o país de todas as formas. As próprias construtoras, com toda a sua operação, além de empregar muita gente, estão ali recolhendo impostos e contribuindo também para o crescimento do país. Então, as perspectivas nesse sentido são aí de boas operações por muitos e muitos anos. Surfar por um bom tempo essa onda, então, né? Bom, e para a gente encerrar, gostaria que tu dissesse para os clientes da XP por que comprar ações da MRV, né? Por que ser sócio da MRV? Bom, a MRV é uma empresa tradicional, uma empresa com mais de 30 anos no mercado, com capital aberto desde 2007, que vem entregando resultados sólidos, né, consistentes, acima da média do setor. É uma empresa com alta rentabilidade, passou por um período de forte crescimento, agora vai crescer, continuar crescendo em ritmo mais moderado, mas vai continuar crescendo, com um foco agora mais voltado para a questão de margens, de rentabilidade, geração de caixa, que no final das contas também vai ser retribuído ou retornado para o acionista, né? A MRV também está entre as empresas de maior liquidez na Bolsa de São Paulo, entre as empresas do setor, ou seja, principalmente para os investidores pessoas físicas, é importante a liquidez para poder entrar e sair do papel quando desejado. A MRV, desde a abertura de capital, integra o novo mercado, que é o segmento mais alto da Bolsa de Valores em relação à governança corporativa. E aí, obviamente, a decisão de investimento cabe a cada um devido ao perfil de investimento e gosto pelo setor. Tá ótimo, Gerson. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e espero nos encontrarmos aí em breve para uma nova rodada. Tá ótimo. Esse foi o Gerson Mazeus, gerente executivo de relações com investidores da MRV, contando um pouco aqui sobre o caso da MRV. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Conheça Mais. Muito obrigado.